Bom dia a todas e todos. É uma satisfação estar aqui. Agora está, né? Uma satisfação estar aqui com os representantes da CONTAG, da FETRAF, do MST, da Terra de Direitos e com todos esses companheiros aqui do acampamento Hugo Chávez, né? E queria saudar também os senadores e deputados aqui presentes, né? A CPT, a Comissão Pastoral da Terra, publica cada ano um relatório dos conflitos no campo no Brasil. Na próxima segunda-feira, lá no acampamento Hugo Chávez, nós vamos estar fazendo o lançamento da edição de 2012. Então, já aproveito para convidar os deputados e senadores e outros que estão presentes aqui a estarem junto com a gente lá nesse lançamento dos dados dos conflitos de 2012. Hoje é uma data muito especial. Um poeta salvadorenho diz que os mortos estão cada dia mais indóceis. E essa indocilidade a gente vê aqui hoje. São aqueles 21 que tombaram em Eldorado de Carajás que nos trazem aqui. Essa indocilidade dessa vida que eles entregaram na luta pela terra, eles provocam a presença e a atuação de muita gente nesse país. Eu sempre penso, por exemplo, no assassinato do padre Josimo, que era da CPT, e da irmã Dorothy também, né? Eles tinham uma ação muito localizada. O padre Josimo lá no Bico do Papagaio, no Tocantins. A irmã Dorothy naquela região lá de Anapu, lá no Pará. A morte deles fez a ação deles se propagar, se espraiar pelo Brasil todo. E provocou muita gente para agir em outros lugares e em outros pontos, a se engajar na luta por melhores condições, pelos direitos dos trabalhadores, né? 2012 foi um ano em que a violência, sobretudo os assassinatos, cresceram. Houve um aumento de 24% no número de assassinatos. Em 2011 foram 29 trabalhadores assassinados, e em 2011 29 e em 2012 36, né? 24% mais de trabalhadores assassinados. E os trabalhadores assassinados, 1 em Alagoas, 2 no Amazonas, 3 no Maranhão, 1 no Mato Grosso, 3 em Minas Gerais, 6 no Pará, 3 na Paraíba, 3 no Pernambuco, 4 no Rio de Janeiro e 9 na Rondônia. A terra aqui da Alessandra foi campeã de assassinatos de trabalhadores em 2012, né? Quer dizer, o pessoal sabe que matar um trabalhador não custa nada, porque isso fica impune, fica para lá, né? A CPT, desde 1985, é que vem publicando esse relatório, todo ano. De lá para cá, a gente tem registrado que foram assassinados 1.645 trabalhadores, né? Em 1.218 casos, porque em muitos casos tem mais de um trabalhador, como Eldorado, que foram 21, né? De 1.218 casos foram a julgamento, foram julgados somente 100. De 1.218 casos, só foram julgados 100. Quer dizer, eu mato
manda matar e pronto. E quando tem a condenação, em geral, condena quem praticou, não condena quem mandou. A última prova mais clara é essa do julgamento do casal José Cláudio e Maria do Espírito Santo lá de Nova Ipixuna, né? Quer dizer, o mandante sobra, os executores vão, né? E daqui uns dias conseguem possivelmente até fugir da cadeia. Esses assassinatos no campo, até eu queria falar com o Cláudio aí, né, que o Gersino, né, andou dizendo, não, na Folha, numa entrevista, que os números da ouvidoria não batem com os números que a CPT divulga. Não, a CPT divulga, registra todos os assassinatos no campo. Não. A CPT registra com muito critério os assassinatos dos trabalhadores envolvidos em conflitos no campo, que são conflitos pela terra, alguns conflitos pela água. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem 2 pescadores assassinados lá quer dizer, são conflitos mais pela disputa da água, da pesca, né? E conflitos trabalhistas também, mas tem uns critérios muito sérios nessa lista. Acontece que a ouvidoria espera que a polícia venha dizer. A polícia muitas vezes joga na vala comum de crimes passionais, qualquer coisa assim, e diz, pronto, não é um conflito pela terra. Mas aí você pode dar o recado para o Gersino, dizendo que não é bem assim, não, que há um cuidado muito grande no registro dos conflitos, dos assassinatos no campo. Um outro elemento importante a destacar nos assassinatos que a gente registra, em 2012, de 36 trabalhadores assassinados, 7 já tinham sido ameaçados antes. Quer dizer, praticamente 1 em cada 5 já tinha recebido ameaça. Praticamente 20% já tinham recebido ameaças. Então, não é um processo assim, chegou, matou, não. Já vem ameaçando e vem matando. Eu sei que depois que foi assassinado o José Cláudio e a Maria do Espírito Santo, em 2011, a CPT esteve com a ministra Maria do Rosário e levou uma relação dos ameaçados de morte. E dentro desses ameaçados de morte havia, naquele momento, 42 pessoas que tinham morrido, né? Tinham sido mortas, que já tinham recebido ameaças de morte. Né? Hoje, são 54, desde 2000 para cá, né? De 2000 para cá, 54 pessoas que foram assassinadas já tinham recebido ameaças de morte. Né? O caso do Zé Cláudio, da Maria do Espírito Santo, era um caso que já vinha recebendo ameaças há vários anos consecutivos. Né? O que a gente também pode destacar é que nos conflitos no campo hoje, antigamente os conflitos, o foco maior era o sem terra. O maior número de conflitos era sem terra. Hoje, o capital avança, e avança sobretudo sobre os territórios indígenas, sobre os territórios de quilombolas, sobre os territórios dessas comunidades tradicionais, né? Que têm um uso coletivo da terra, que não está preocupado tanto com o lote individual. Se a gente for ver nos conflitos de 2012, 12% dos conflitos,
15% dos conflitos envolvem índios. 12% envolvem quilombolas. 9% outras comunidades. Se a gente juntar isso aí, os poceiros, que também não têm o título da terra, vamos dizer que 60% dos conflitos estão envolvendo grupos humanos que não se enquadram dentro dos parâmetros do capitalismo, que quer que a terra seja uma mercadoria negociável, né? Por isso, os quilombolas, os indígenas, as comunidades tradicionais sofrem uma pressão muito maior. Elas têm que abrir caminho para que o desenvolvimento capitalista avance. É essa a lógica, né? E esse desenvolvimento capitalista avança e vai com o mesmo esquema do tempo do Brasil colônia. Hoje há um novo colonialismo avançando para a Amazônia fora, né? Para as áreas novas, né? E é um modelo predador, que vai destruindo o patrimônio natural, vai destruindo a natureza, vai eliminando a biodiversidade. É um elemento espoliador. Retira a terra de quem está, quer espoliar as comunidades de suas culturas, dos seus saberes, né? Ele é concentrador da propriedade da terra e é um violador dos direitos humanos. Até tem o Eduardo Godinas, né, que diz que as violações de direitos humanos não são consequências do processo de desenvolvimento capitalista, são condição da lógica capitalista. A violação dos direitos humanos é condição para o avanço do desenvolvimento capitalista, né? Agora, eu queria levantar aqui mais uma questão. Hoje em dia, a pressão sobre as comunidades do campo é violenta. Nós temos uma pressão que é, dentro dessas casas, o Senado e a Câmara, né? Uma pressão do judiciário que sempre olha as questões do trabalhador do campo como questões de criminalização, de crimes, né? E o próprio Poder Executivo muitas vezes senta, né? Os assentamentos estão caindo assim vertiginosamente do seu número. Não se fazem mais assentamentos, os sem terra ficam por aí nos acampamentos indefinidamente, né? Eu queria chamar a atenção. O Congresso Nacional tem aqui dentro uma frente parlamentar da agropecuária. E o site deles, no dia 20 de março de 2013, registrava que essa frente parlamentar era composta por 214 deputados e 14 senadores. Vocês vejam só. 214 deputados significa 40% praticamente da casa. É 41,7%, né? A população rural brasileira é 14%. E tem 41% de deputados. Como é que é isso? E esses deputados representam a população rural, representam os acampados, os assentados, todos esses trabalhadores, o pequeno agricultor. Quem que eles representam? Se a gente for ver pelo... como é que chama aquele levantamento do IBGE? O censo agropecuário, só com
Estabelecimentos rurais com mais de 100 hectares eram 471.888. Né? Entre 5.175.000, 471.000 só tinham mais de 100 hectares. Então, esses deputados, no máximo que representam, seriam esses 500.000 proprietários. 500.000 proprietários têm 40% de representação dentro do Congresso, por isso que eles impõem o que querem, seguram tudo que seja avanço social, para que os interesses do agronegócio vá para a frente e o interesse do sem terra, do quilombola, do indígena, fique parado. Tudo é feito para impedir o avanço da luta dos camponeses e dos trabalhadores. E para encerrar, eu queria voltar àquele início, que os mortos estão cada vez mais indóceis. Sim, eles estão cada vez mais indóceis e cada vez mais rebeldes. E nós temos que compartilhar dessa rebeldia. Eu acho que ontem, essa ação dos índios que ocuparam o plenário da Câmara é um sinal dessa rebeldia que nós todos temos que assumir para mudar essa nação. Se não houver essa rebeldia, nós vamos ser aplastrados cada vez mais por esse grupo dominante mínimo, mas que tem força e capital e tem a força da imprensa ao seu lado para defender o que eles querem, né? Assim como o inimigo não deixou de vencer, os povos não deixam de resistir e de criar novos espaços e possibilidades para viver os sonhos de mudar o mundo. Obrigado.